Olá, aventureiro! Eles são pequeninos, porém mais rápidos que uma mentira e tão sortudos que até os deuses duvidam. Bem-vindos ao mundo dos Halflings, um dos principais povos de Faerûn, mesmo que ninguém tenha percebido. O que eles não têm em altura, têm em audácia. O que falta em magia, sobra em lábia. E se você acha que pequeno é sinônimo de frágil, bem, você nunca viu um Halfling com uma funda, um plano e um queijo que derruba gigantes. Aperte os cintos, guarde suas moedas e nunca subestime quem cabe na sombra de suas botas. Porque hoje você vai descobrir por que nos Reinos Esquecidos o perigo mora longe, mas a sorte mora num Halfling. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Os Halflings, frequentemente chamados pequeninos, de Hen, ou povo rápido entre si, são uma raça de humanoides pequenos e ágeis, conhecidos por sua astúcia, coragem e uma sorte quase sobrenatural. Com cerca de 90 centímetros de altura, geralmente com cabelos castanhos, olhos expressivos e uma variedade de tons de pele que vão do rosado ao bronzeado. Sua aparência despretensiosa e comportamento afável os tornam mestres em passar despercebidos. Uma habilidade essencial em um mundo repleto de perigos maiores. Apesar do tamanho, os Halflings são criaturas práticas, que valorizam o conforto do lar, a boa comida e a companhia de amigos, mas também nutrem uma curiosidade insaciável por aventuras e histórias, muitas vezes codificando conhecimento ancestral em lendas transmitidas oralmente. Sua sociedade, tradicionalmente ligada ao reino submerso de Lúthien, foi moldada por séculos de adaptação. Após a praga mágica que destruiu sua terra natal, os Halflings se dispersaram por Faerûn, tornando-se nômades habilidosos, ou integrando-se a comunidades humanas, élficas e anãs. Enquanto os pés ligeiros viajam em caravanas, buscando novas experiências, os Austeros constroem lares improvisados em cidades, ganhando reputação como comerciantes confiáveis e artesãos talentosos. Já os fantasmas sábios, reclusos nas florestas, mantém tradições ancestrais e uma conexão telepática com a natureza. Nos campos de batalha ou nas tavernas, os Halflings desafiam expectativas. Sua coragem, aliada à agilidade e à capacidade de escapar de situações impossíveis graças à sorte, os tornam aliados valiosos. Seja como ladinos sorrateiros, clérigos dedicados a deuses como Yondala, ou druidas que conversam com corujas gigantes. Eles provam que heroísmo não depende de tamanho. Sua jornada, marcada pela perda de Lúthien e pela reinvenção em um mundo pós-catástrofe, os transformou em símbolos de esperança. Pequenos em estatura, mas gigantes em determinação e espírito. Os Halflings, conhecidos como Hen entre si, são humanoides de estatura diminuta, raramente ultrapassando 1 metro de altura, com corpos compactos e ágeis que pesam entre 14 e 23 quilos. Sua aparência lembra humanos em miniatura, rostos arredondados, olhos grandes e expressivos, geralmente castanhos ou amendoados, e cabelos ondulados que variam do castanho claro ao quase negro, muitas vezes trançados ou adornados com detalhes intrincados. A pele varia do rosado ao bronzeado, e embora os homens raramente tenham barbas, costeletas longas e bem cuidadas são comuns. Vestem-se com roupas práticas e coloridas, preferindo tons terrosos e verdes, que se misturam à natureza. Embora sua arte têxtil inclua bordados delicados com desenhos de pássaros, rios e símbolos de sorte. Suas mãos ágeis e pés peludos reforçam sua conexão com a terra, enquanto seu tamanho pequeno os impede de usar armas grandes, compensando com habilidades como arremesso preciso de pedras ou fundas. Entre as subespécies destacam-se 3 grupos principais. Os pés ligeiros, nômades charmosos e curiosos, são os mais comuns. Viajam em caravanas, integrando-se às sociedades humanas ou élficas com facilidade, usando seu carisma para negociar e evitar conflitos. Os Austeros, mais robustos e ligados às raízes, possuem resiliência física e resistência a venenos, atribuídos a um ancestral distante entre os anões. São mestres em ofícios como carpintaria e agricultura, construindo lares temporários em cidades ou vilarejos. Já os fantasmas sábios, reclusos em florestas como a floresta de Shondal,
São os mais misteriosos, comunicam-se telepaticamente, evitam contato com estranhos e mantêm tradições xamânicas, carregando consigo totens sagrados de seus territórios, como amuletos de terra ou fragmentos de árvores ancestrais. Além desses, e em cenários como Spelljammer, os Anadianos, halflings de pele escura e emoções intensas, originários do planeta Nadia, acrescentam diversidade cósmica à raça. A personalidade dos halflings é um equilíbrio entre alegria despreocupada e coragem ferrenha. São otimistas por natureza, encontrando prazer em festas, histórias e comida farta, como o queijo Orphan ou o destilado Rivengut, mas também profundamente leais à família e à comunidade. Sua curiosidade os leva a aventuras muitas vezes motivados por proteger amigos ou desvendar mistérios, e embora evitem conflitos diretos, são determinados e ferozes quando ameaçados. A sorte parece favorecê-los de modo quase sobrenatural, permitindo que escapem de perigos improváveis, um traço que alimenta lendas sobre sua resistência. Culturalmente, valorizam a tradição oral, preservando conhecimentos antigos em contos que mesclam fatos e fantasia, e sua habilidade em adaptar-se, seja como comerciantes em Am, piratas aéreos da Companhia Iargo ou guardiões de florestas, os torna sobreviventes excepcionais em um mundo pós-praga mágica. Pequenos em tamanho, mas grandiosos em espírito, os halflings desafiam qualquer um que subestime seu potencial. A cultura dos halflings é tecida com compartilhadas tradições improvisadas e uma habilidade única de transformar a adversidade em oportunidade. Enraizada na valorização do lar, seja uma toca aconchegante, uma carruagem nômade ou uma cabana à beira do rio, sua sociedade gira em torno de comunidades unidas, onde cada membro é visto como parte de uma grande família estendida. Os Hin não possuem reis ou nobres. Em vez disso, anciões e figuras respeitadas orientam a comunidade através de conselhos práticos, baseados em experiências vividas e lendas ancestrais. A transmissão oral do conhecimento é sagrada. Contos à luz da fogueira não apenas entretêm, mas codificam lições de sobrevivência, mapas de terras distantes e até segredos mágicos, muitas vezes disfarçados de fábulas sobre animais falantes ou amantes estelares. Após a queda de Lúthien, essa tradição ganhou um novo significado, tornando-se uma âncora cultural para um povo disperso por Toril. A culinária é um pilar central da vida halfling, misturando praticidade e arte. Refeições são eventos comunitários, onde pratos como o Orphan, um queijo cremoso, e ensopados ricos em legumes são acompanhados por Rivengut, um whisky forte que aquece até as noites mais frias. Festivais como a colheita da primeira uva, ou os Jogos de Lúthien, competições atléticas onde a magia é permitida, celebram a resistência e a criatividade, enquanto mercados itinerantes, comandados por pés ligeiros, transformam estradas em redes de comércio e troca de notícias. Apesar do amor pelo conforto, os halflings são mestres em improvisar. Um lar pode ser reconstruído em horas com tecidos coloridos, tapetes bordados e uma fogueira, carregando consigo a essência de casa, mesmo em movimento. Sua relação com a sorte, quase reverenciada como uma força divina, reflete-se em rituais simples como soprar em dados antes de uma jogada ou oferendas a Timora, a deusa da sorte, antes de uma viagem perigosa. A integração em sociedades maiores é uma dança delicada de charme e discrição. Em cidades humanas como Águas Profundas, bairros halflings como o Reduto são labirintos de túneis e tavernas acolhedoras, onde informações são negociadas tanto quanto especiarias. Sua reputação de bom povo esconde uma astúcia afiada. Enquanto Álceros ganham confiança como ferreiros ou agricultores, pés ligeiros navegam entre cortes e guildas, como mensageiros ou espiões ocasionais, sempre com um sorriso e uma piada pronta. A religião, embora diversa, mantém um caráter íntimo. Altares domésticos honram Iondala, deusa da fertilidade, enquanto clérigos de Brandobares, o trapaceiro, abençoam ladinos em missões arriscadas. Mesmo em meio à diversidade, porém, persiste um traço unificador, a crença de que nenhum obstáculo é intransponível quando se tem amigos leais, uma refeição quente e um pouco de sorte. Ingredientes que transformam até o menor dos povos em arquitetos de seu próprio destino. A religiosidade dos halflings
é tão prática e adaptável quanto sua cultura, refletindo sua filosofia de equilibrar tradição e praticidade. Seu panteão, conhecido como Os Abençoados, é centrado em divindades que personificam valores cotidianos: proteção do lar, sorte, trabalho comunitário e harmonia com a natureza. Yondala, a Mãe Abençoada, é a figura central, deusa da fertilidade, família e abundância, vista como a protetora suprema da raça. Seus ensinamentos enfatizam a importância de cuidar dos próprios, mas também de acolher estranhos, desde que não ameacem a comunidade. Seus altares são simples, muitas vezes representados por cornucópias entalhadas em madeira ou cerâmicas cheias de grãos e frutas, mantidos em casas e tavernas. Além dela, o panteão inclui divindades especializadas, como o já citado Brandoberries, o Traquina Sombrio, patrono de ladinos e aventureiros. É reverenciado por astúcia e habilidade de escapar de perigos. Halflings fazem pequenas oferendas a ele antes de viagens, como moedas roubadas ou pedaços de corda, simbolizando dívidas pagas por sorte. Sheila Perry Rowell, a Irmã Verde, governa campos, clima e amor romântico, sendo invocada em festivais de plantio e casamentos. Arvorin, o Guardião Vigilante, é o deus da defesa e guerra justa, adorado por milícias halflings que protegem vilas. Suas estátuas, sempre segurando espadas curtas, são erguidas em entradas de comunidades. Cyrowley, a Guardiã da Lareira, preside sobre artesanato, hospitalidade e confiança. Sua imagem, uma halfling idosa com uma chave de ferro, é esculpida em portas de casas. Por fim, Iorogalan, o Silencioso, deus da terra e da morte, é temido e respeitado. Seus ritos envolvem cremações noturnas, onde cinzas são espalhadas em campos para garantir fertilidade, e sua presença melancólica lembra os Hin da importância de honrar os antepassados. A relação com o panteão faeruniano é marcada por sincretismo e diplomacia divina. Halflings reconhecem e até veneram deuses humanos e élficos quando útil. Timora, deusa da sorte, é quase tão popular quanto Brandoberries, especialmente entre viajantes, enquanto Shanti, deusa da agricultura, divide altares com Sheila Perry Rowell em comunidades rurais. Em cidades como Águas Profundas, clérigos halflings servem como mediadores entre culturas, adaptando ritos para atrair fiéis de outras raças. Um templo de Yondala pode incluir símbolos de Lathander para agradar humanos ou Mylik para elfos. Contudo, há tensões. Malar, o deus das bestas, é desprezado por fantasmas sábios, que o culpam pela corrupção de clãs durante as guerras espectrais. E Bane, deus da tirania, é evitado por sua associação à escravidão. Após a Praga Mágica, a religiosidade halfling tornou-se ainda mais descentralizada. Sem Lúthien, grandes templos deram lugar a santuários portáteis em carroças nômades e altares em tavernas, onde histórias de deuses se misturam a canções de embalar e receitas culinárias. A fé para os Hin não está em dogmas, mas em ações. Compartilhar pão com um estrangeiro é um ato de devoção a Cyrowley. Plantar uma árvore em ruínas honra Sheila, e sobreviver a uma tempestade com um sorriso é uma prece silenciosa a Timora. Essa abordagem flexível permite que halflings mantenham suas raízes enquanto navegam em um mundo onde deuses maiores disputam poder. Afinal, como dizem os contos, sorte e bondade cabem em qualquer bolso, mesmo o mais pequeno. Os halflings, apesar de sua estatura diminuta, são combatentes astutos e adaptáveis, utilizando sua agilidade, sorte inata e conhecimento prático para compensar a falta de força bruta. Sua principal defesa é a evasão. Movendo-se como sombras entre as pernas de inimigos maiores, eles evitam confrontos diretos, preferindo ataques rápidos e precisos. Sua pequena estatura permite que se escondam atrás de aliados ou obstáculos com facilidade, e seu deslocamento ágil lhes dá mobilidade para reposicionar-se em meio ao caos. Armados frequentemente com fundas, adagas ou armas de arremesso, eles atacam à distância, mirando pontos vulneráveis como joelhos ou olhos, enquanto usam o ambiente a seu favor, escalando árvores, rolando sob mesas ou se embrenhando em túneis estreitos onde criaturas maiores não os alcançam. A habilidade de ter muita sorte reflete sua propensão a escapar por um triz de situações fatais, como uma flecha que desvia no último instante,
ou um deslize que se transforma em uma pirueta acrobática. As subespécies ampliam suas táticas. Pés ligeiros usam furtividade natural para se esconder atrás de aliados médios ou grandes, tornando-se quase invisíveis em combates tumultuados, enquanto austeros combinam resistência a toxinas com uma constituição robusta, aguentando golpes que derrubariam outros e sobrevivendo a venenos que paralisariam exércitos. Já os fantasmas sábios recorrem à fala silenciosa, uma telepatia limitada, para coordenar emboscadas sem emitir um único som, surpreendendo inimigos com ataques sincronizados. Em grupo, Halflings trabalham como um enxame, distraem oponentes com truques, como jogar pedras ou derramar óleo escorregadio, enquanto outros flanqueiam ou desarmam armadilhas. Sua coragem notória os mantém firmes mesmo quando cercados, muitas vezes usando seu tamanho para atingir pontos cegos, como escalar criaturas grandes para atingir gargantas ou juntas de armaduras. Defensivamente, os Halflings priorizam a sobrevivência sobre a glória. Seu estilo de combate é reativo, desviam de ataques com mergulhos laterais, usam escudos leves feitos de madeira entrelaçada e, quando encurralados, lançam poeira nos olhos do inimigo ou ativam engenhocas portáteis como armadilhas de corda ou bombas de fumaça. Em situações extremas, recorrem a truques sujos, morder, cutucar os olhos ou puxar capas para desequilibrar, enquanto fogem para se reagrupar. Comunidades Halflings fortificam seus lares com passagens secretas, poços com fundo falso e armadilhas não letais, como redes suspensas ou poços de lama, preferindo dissuadir invasores a matá-los. Apesar de evitarem batalhas frontais, quando sua família ou lar está ameaçado, lutam com uma ferocidade inesperada, usando até mesmo ferramentas cotidianas como foices, pás ou panelas quentes como armas improvisadas. Sua filosofia é clara: não é o tamanho da espada, mas a esperteza do golpe que decide a batalha. A relação dos Halflings com outros povos de Faerûn é uma dança delicada de charme, pragmatismo e uma dose saudável de esperteza, moldada por séculos de adaptação e uma filosofia de sobreviver sem ser notado, mas sempre sendo útil. Com humanos, sua conexão é quase simbiótica. Os Hin prosperam nas brechas das sociedades humanas, atuando como comerciantes, cozinheiros, contadores de histórias e até espiões não oficiais. Humanos os veem como aliados inofensivos, uma ilusão que os Halflings cultivam com cuidado, usando-a para negociar vantagens, evitar guerras e, quando necessário, desaparecer com um saque antes que alguém perceba. Em cidades como Águas Profundas ou Neverwinter, bairros Halflings são centros de comércio e informação, onde até lordes poderosos buscam conselhos e empréstimos de anciãos Hin que apenas vendem queijo. Com elfos, a relação é de respeito mútuo, tingindo de curiosidade. Os elfos admiram a capacidade dos Halflings de se integrar a qualquer cultura sem perder sua identidade, enquanto os Hin fascinam-se com a elegância élfica e suas histórias milenares. No entanto, os elfos mantêm certa cautela. Sabem que um Halfling sorridente pode ser tão perigoso quanto um ladino élfico, especialmente quando se trata de emprestar artefatos antigos para um estudo. Já os meio-elfos são vistos como intermediários perfeitos. Têm a graça dos elfos, sem a aura intimidante, tornando-se companheiros frequentes em viagens e negócios. Anões e Halflings compartilham um vínculo baseado em lealdade e trabalho duro, embora com atritos ocasionais. Os anões respeitam a habilidade dos Hin em transformar terras áridas em hortas férteis e negociar acordos impossíveis, mas muitas vezes subestimam sua coragem em combate, oferecendo-lhes armaduras menores para proteção, um gesto que os Halflings aceitam com humor, sabendo que sua verdadeira armadura é a agilidade. Já os Hin veem os anões como aliados previsíveis e um tanto teimosos, mas valorizam sua honestidade e habilidade em criar equipamentos que duram mais que um reinado humano. Gnomos e Halflings são como primos distantes que se divertem juntos, mas nunca totalmente à vontade. Os Hin admiram a inventividade gnômica, especialmente em festivais onde fogos de artifício e engenhocas brilham, mas acham-nos nervosos e propensos a explosões, literalmente. Gnomos, por sua vez, consideram os Halflings despreocupados demais, mas invejam sua capacidade de viver sem se apegar a projetos por décadas. Ainda assim, colaboram em mercados livres, onde Halflings vendem os experimentos gnômicos como artigos de colecionador,
garantindo que ambos lucrem e sobrevivam à próxima invenção maluca. Com os meio-orcs, a relação é tensa, porém objetiva. Halflings reconhecem a força bruta dos meio-orcs como útil para proteger caravanas ou intimidar bandidos, mas desconfiam de sua impetuosidade. Já os meio-orcs veem os Hin como parceiros astutos, mas potencialmente traiçoeiros. Afinal, um Halfling pode sumir com seu pagamento antes que você perceba. Em regiões selvagens, no entanto, essa parceria funciona. Halflings guiam meio-orcs através de rotas seguras, enquanto esses garantem que Trolls e Goblins pensem 2 vezes antes de atacar. Nos territórios mais hostis como Tai, ou entre os bárbaros Ulfgard, os Halflings são evitados ou caçados. Em Tai, sua habilidade em escapar da escravidão os torna mercadorias de risco, enquanto os Ulfgard os veem como presas fáceis, um erro fatal, já que clãs Hin nessas regiões são especialistas em armadilhas, venenos e sumiços noturnos. Já com os Draconatos, a relação é de curiosidade mútua. Halflings admiram sua disciplina, e Draconatos veem nos Hin mestres da adaptação, algo que até um guerreiro de escamas pode aprender. No fim, a maior habilidade dos Halflings é transformar qualquer interação em oportunidade, seja fazendo um dragão rir com uma piada na hora certa, convencendo um mago a pagar mais por ervas raras, que são na verdade temperos comuns, ou unindo elfos e anões em uma festa com cerveja e música. Os Hin são os fiadores não oficiais da paz e os arquitetos secretos do caos controlado. Afinal, como dizem nas tavernas, um Halfling não escolhe lados. Ele escolhe sobreviver e, de quebra, garantir que todo mundo sobreviva junto, mesmo que não saibam como. Os Halflings adaptáveis por natureza estão espalhados por Faerûn em comunidades que variam de vilarejos campestres a enclaves urbanos, sempre moldando seu entorno para refletir sua necessidade de pertencimento e segurança. Seu lar ancestral Lúthien, no sul, hoje submerso pelo Golfo de Lúthien, permanece como um símbolo de resistência. Suas ruínas subaquáticas abrigam tesouros perdidos e fantasmas de Hin, enquanto ilhas remanescentes servem de refúgio para clãs que preservam tradições milenares em meio a Sahuagin e monstros marinhos. Nas terras do interior, especialmente em Em, os Halflings floresceram como comerciantes, dominando mercados em cidades como Afkatla, onde suas caravanas transportam especiarias, tecidos e informações valiosas. Em águas profundas, o Reduto, um bairro subterrâneo de túneis e tavernas, é um exemplo de como se integram a centros urbanos, misturando-se a anões e gnomos, enquanto mantém cantos escondidos para reuniões secretas e celebrações. Nas florestas de Shondal, ao sul, os fantasmas sábios constroem comunidades tribais isoladas, protegidas por corujas gigantes e armadilhas naturais. Suas aldeias são móveis, seguindo ciclos de caça e colheita, e evitam contato com forasteiros, exceto por raros mercadores élficos, que conhecem seus sinais silenciosos. Já nas planícies de Shar, clãs pés ligeiros viajam em carroças coloridas, estabelecendo acampamentos temporários próximos a povoados humanos, onde trocam histórias por provisões. Ao longo do Mar das Estrelas Cadentes, comunidades costeiras de Halflings vivem da pesca e do comércio marítimo, construindo casas sobre palafitas ou em barcos adaptados, sempre prontos para partir se tempestades mágicas ou piratas ameaçarem sua paz. Em regiões mais hostis, como nos pântanos Mortic ou as montanhas dos sapos, pequenos grupos de austeros erguem fortalezas improvisadas, usando o conhecimento ancestral para drenar terrenos pantanosos ou escavar túneis em rochas. No extremo leste, o reino isolado de Delmir, nas encostas das montanhas cintilantes, abriga Halflings que vivem em harmonia com florestas antigas, praticando um xamanismo raro em outros lugares. Por outro lado, evitam ativamente terras escravagistas como Tai ou Mulhorand, onde seriam explorados, e regiões controladas por bárbaros Ulfgard, que os veem como presas frágeis. Sua presença é rara em Umbra Eterna, mas alguns clãs ousados negociam com os Svirfneblin em cidades subterrâneas, trocando cogumelos bioluminescentes por metais raros. Seja nas margens do rio Kiontar, onde balsas Halflings transportam viajantes, ou nos vales de Lúir, onde agricultores cultivam vinhedos em encostas ensolaradas, os Hin transformam cada espaço em um lar temporário. Sua verdadeira pátria, no entanto, não está em mapas,
mas nas estradas, nas histórias compartilhadas e na certeza de que enquanto houver uma fogueira acesa e amigos por perto, nenhum lugar é estranho demais para chamar de casa. A história dos Halflings em Faerûn possui um enredo de resistência silenciosa, adaptação astuta e uma filosofia de vida que transforma a adversidade em oportunidade. Suas origens são envoltas em mitos. Dizem que foram moldados pelas mãos de Ondala, a mãe abençoada, e Serranine, a deusa lua, que lhes concederam agilidade para escapar de perigos e curiosidade para explorar o mundo sem abandonar o amor pelo lar. Surgiram ao sul do Shar, onde ergueram Lúthien, um reino de colinas verdejantes e florestas generosas. Por séculos, viveram como fazendeiros e contadores de histórias, organizados em clãs seminômades que misturavam o nomadismo com raízes profundas na terra. Essa paz foi rompida pelas guerras espectrais, conflitos internos contra tribos corrompidas pelo culto a Malar, o Senhor das Feras. A guerra dividiu os Halflings em 3 ramos: os pés ligeiros que partiram para o norte em busca de novos horizontes, os Austeros que permaneceram para reconstruir Lúthien com muralhas e milícias, e os fantasmas sábios, exilados nas florestas após sucumbirem à selvageria, apenas para redescobrir seu caminho através do isolamento e da telepatia. Durante séculos, Lúthien floresceu como um farol de prosperidade. Suas colheitas alimentaram nações, suas estradas eram guardadas por clérigos de Arvorin, e suas festas atraíam viajantes de todos os cantos. Tudo mudou com a praga mágica de 1385 do Cômputo dos Vales, quando o grande mar engoliu o reino, transformando-o no Golfo de Lúthien. Cidades afundaram, templos viraram ruínas subaquáticas, e milhares pereceram. Os sobreviventes dispersaram-se como sementes ao vento. Os Austeros migraram para Em, onde conquistaram respeito como mercadores e artesãos. Os pés ligeiros tornaram-se viajantes eternos, integrando-se a cidades como Águas Profundas e Portão de Baldur, onde suas tavernas e caravanas viraram símbolos de comércio e intriga. E os fantasmas sábios refugiaram-se na floresta de Shondal, protegendo os segredos ancestrais e montando em corujas gigantes sob a luz da lua. A trajetória pós-catástrofe foi marcada por reinvenção. Em Em, os Halflings desafiaram estereótipos ao dominar guildas mercantis, usando charme e pragmatismo para negociar com dragões e magos. Nas terras centrais, clãs nômades transformaram carroças em lares móveis, carregando consigo sementes de plantas raras e histórias de Lúthien. Nas sombras de Águas Profundas, o Reduto, um bairro subterrâneo de túneis e tavernas, tornou-se um centro de espionagem e cultura, onde Halflings misturavam-se a anões e gnomos, vendendo informações tanto quanto queijo e vinho. Até mesmo nas terras mais hostis como os Pântanos Mortic, pequenos grupos de Austeros ergueram fortalezas improvisadas, drenando pântanos e criando hortas flutuantes. Hoje os Halflings são os arquitetos não celebrados de Faerûn. Na vila de Eth e Secomber, governam com mãos leves, guiados por anciões que decidem disputas como histórias em vez de leis. Nas planícies de Shar, suas caravanas negociam com beduínos e mercadores de Kalinshan, enquanto nas montanhas cintilantes, o reino isolado de Delmir preserva ritos xamânicos esquecidos até pelos elfos. Suas lendas, uma vez contadas apenas em fogueiras, agora inspiram aventureiros. A Companhia Iargo, piratas aéreos liderados pela audaciosa Shil Iargo, desafia tempestades em navios voadores, e clãs fantasmas sábios protegem a floresta Meth de invasores Yuan-Ti com armadilhas e magia silenciosa. A maior vitória dos Halflings, porém, não está em mapas ou tesouros, mas em sua filosofia. Eles ensinaram a Faerûn que lar não é um lugar, mas laços entre família, amigos e até estranhos que compartilham uma refeição. Suas histórias, cheias de dragões derrotados por truques e gigantes enganados por palavras afiadas, lembram a todos que coragem não se mede em altura, mas em quantas vezes você ri no rosto do destino. Mesmo sem tronos ou exércitos, os Hin deixaram marcas indeléveis. Nas moedas de Em, cunhadas com símbolos de Ondala, nas estradas seguras que patrulham, e nas fogueiras à beira de rios, onde ainda assim se sussurra: um Halfling pode ser pequeno, mas em seu espírito cabe o mundo inteiro. Nos reinos esquecidos, onde deuses disputam poder e impérios nascem e caem como folhas ao vento, os Halflings são a lembrança viva de que a grandeza não se mede em altura,
mas em coragem, astúcia e habilidade de transformar o ordinário em extraordinário. Enquanto elfos e humanos protagonizam épicos, os Hin seguem uma trajetória invisível que mantém Faerûn unido. São os mercadores que abastecem cidades em guerra, os contadores de história que preservam sabedoria antiga e os mediadores que resolvem conflitos com um sorriso e uma canção. Sua força está na comunidade, na capacidade de encontrar luz mesmo nas sombras de catástrofes como a praga mágica, e na filosofia simples de que um lar não precisa de muralhas, apenas de amigos leais e uma panela quente no fogão. Longe de serem coadjuvantes, os Halflings são os guardiões da esperança em um mundo cíclico de caos. Suas lareiras acesas em tavernas escuras, suas caravanas cruzando desertos hostis e suas histórias sussurradas em noites estreladas são testemunhas de que, mesmo sem exércitos ou magias grandiosas, um povo pequeno pode mudar o curso de reinos. Em um universo onde dragões rugem e feitiços rasgam o céu, os Halflings lembram a todos que, às vezes, a verdadeira magia está em sobreviver com graça, em rir do perigo e, acima de tudo, em nunca subestimar o poder de um bom queijo e uma taça de Rheingold. Afinal, como dizem os Hin, o mundo é grande, mas cabe todo dentro de um coração valente. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!